Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Hoje um dia diferente, tá? Eu tô até um pouco ansioso porque é novidade para mim também. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar meu TCC daqui a 5 minutos. É uma apresentação de TCC online pelo Centro Universitário Uninter. O meu curso é um curso de segunda licenciatura em Letras. E eu resolvi gravar a minha apresentação e disponibilizar a minha banca para vocês, primeiro para demonstrar o passo a passo e segundo para que vocês possam ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? É muito simples o processo. Eu agendei minha banca previamente, certo? E agora eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos aqui. Eu vou deixar o meu Eu vou deixar a minha tela bem pequenininha porque vai ter uma outra tela, tá? Da própria banca, tá? Então, ó, vou deixar ela bem pequenininha aqui no cantinho para não atrapalhar, beleza? E vamos lá. Vocês vão receber o link antes, e eu vou mostrar, deixa eu voltar aqui. Vocês vão receber o link antes da apresentação. Então vocês vão acessar o ambiente de conferências da Uninter, que é o conferência prod.uninter.com. Acessa o ambiente com a banca já pré-agendada, de acordo com o seu polo. Você tem que procurar o seu polo para fazer isso. Então, com a banca pré-agendada, com os slides produzidos, ó, os meus estão aqui, ó. Meus slides estão no meu celular, tá vendo? Você pode usar um computador aqui do lado, você pode trazer impresso, enfim, você pode na sua casa apresentar o TCC. Os meus eu optei por pôr no celular. Então, com o celular, com seus slides em mãos, no horário pré-agendado pela banca, você vai colocar o seu RU, a sua senha, clicar em acessar. Clicou em acessar, vai abrir a sala e já aparece aqui, ó, lá Caio Segala, você tem um compromisso daqui 3 minutos. Então, não precisa mexer em mais nada. Você só vai aguardar, porque aqui onde está escrito entrar, a hora que for o horário da sua banca, você vai poder fazer o acesso no sistema, tá? Então, como tem bastante tempo, Então, o processo é esse, é muito simples. Eu estou no polo, estou sem minha máscara daqui, mas como eu estou num espaço que só tá eu aqui hoje, tá? Só tem eu, a banca agendada nesse horário. Eu agendei e decidi vir fazer no polo, até o Otaviano está aqui para me desejar sorte. Como tem só eu no polo, eu tiro a máscara e apresento. Você pode apresentar da sua casa, você pode apresentar com o seu celular, você pode abrir esse mesmo site aqui, conferenciaprod.uninter, você pode abrir no seu celular e apresentar a sua banca do seu aparelho telefônico, tá? Isso daí não é impedimento. Você pode fazer isso na sua casa como se fosse uma videochamada, beleza? Então tá bom. Precisa ter seguido as orientações que eu fiz nos vídeos passados, né? Você tem que produzir o slide. Eu já soltei 2 vídeos mostrando como que produz o slide para os meus alunos, para os alunos de outros polos. E é o seguinte, eu não vou mentir que eu não estou nervoso, eu estou um pouco ansioso sim, né? Uma apresentação é uma apresentação. A gente sempre fica na expectativa se vai dar tudo certo, principalmente aqui, se vai ter algum tipo de problema técnico e tudo mais. Pode acontecer. Se acontecer, eu vou postar mesmo assim para vocês verem que é normal. Mas a princípio tudo vai correr bem. Então, ó, a minha apresentação vai começar daqui a pouco. Deixa eu diminuir a minha telinha, eu vou deixar ela bem pequenininha aqui, tá? Vou abrir o site e vou aguardar o início da minha banca. Essa é uma apresentação de TCC online. O meu curso é a segunda licenciatura em letras. Você pode estar fazendo pedagogia, artes, filosofia, o curso que for. Se tiver apresentação online de TCC, é através desse sistema que você vai estar apresentando o seu trabalho, certo? E é isso. Esperar a banca abrir.
E vamos verificar. Enquanto isso, você pode dar uma olhadinha, como que funciona, o que você já escreveu nos seus slides. Eu estou com todos eles aqui na minha mão. A apresentação ela tem uma duração de 10 a 15 minutos, no máximo. Depois o professor pode tecer algumas considerações, ele pode fazer alguns questionamentos. E eu conheço bem o sistema porque eu acabo acompanhando alunos nas apresentações deles, né? Pode ser até que eu já conheça algum professor aqui, não de amizade, mas de tê-lo visto em outras bancas. Mas o princípio é tentar ficar calmo, saber que você fez o melhor, você está preparado para sua apresentação de TCC online na Uninter. Esse processo ele geralmente é feito no polo de apoio, mas no momento agora de pandemia está liberado para apresentação de casa, então vocês podem apresentar de casa também, é uma possibilidade. E para os lugares, para os alunos que tiverem com o polo aberto, você pode, seguindo a orientação, ir no polo apresentar. Olha lá, mudou, tá vendo? Você tem uma conferência acontecendo nesse momento. Vou clicar em entrar. Cliquei em entrar. Ok. Não vou conseguir porque... Pronto, acho que caiu, ó. A conexão. Aí, agora deu certo, Caio. Beleza. Certo. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, professor. Seja bem-vindo em nome da Uninter, em nome da instituição. Como eu estava te falando, meu nome é Paulo. Fui designado a estar fazendo a avaliação da sua banca. Qual o título do seu trabalho, Caio? O título do seu trabalho, qual é? Meu trabalho, a importância do tema professor pesquisador em letras e a consciência sobre a importância do tema professor pesquisador em letras. Professor pesquisador em letras. E a consciência sobre a necessidade. E a consciência sobre a necessidade de refletir a própria prática. De refletir a própria prática. Ok. Caio, você tem 15 minutos para estar discorrendo sobre o seu trabalho. Fique tranquilo, discorra com calma, com tranquilidade. Estamos aqui para te ajudar. Você está num ambiente amistoso, somos todos amigos aí, tá bom? Não fique nervoso. Beleza, professor. Fique tranquilo, desenvolva seu trabalho com calma e tranquilidade, da maneira que melhor lhe couber aí. Se quiser apresentar slides, se quiser usar de multimídia, fique à vontade. Beleza, estou com meus slides no celular. Não, mas se não houver necessidade, fica ao seu critério, tá? Não é beleza, necessário. Então. Tá bom? Beleza, professor. Obrigado, viu? Então, eu sou Caio César Segala, aluno do curso de segunda licenciatura em Letras do Polo de Astorga, no Paraná, e eu vou apresentar para o professor o meu trabalho, que tem como tema apresentar uma reflexão sobre a necessidade de reflexão sobre a própria prática docente. Os professores, a gente percebe que na correria do dia a dia, muito atarefados, exauridos e sobrecarregados de atribuições, eles acabam funcionando no modo automático. Eles vão produzindo planos de aula, aplicando atividades, aplicando provas, corrigindo provas, e a importância de se refletir sobre o que se está fazendo acaba ficando de lado. Nós acabamos,
como docentes, esquecendo de refletir sobre o que nós estamos fazendo. E a partir do momento que nós esquecemos de refletir sobre o que nós estamos fazendo, nós deixamos de teorizar sobre a nossa prática docente. E a ausência desse teorizar a própria prática docente faz com que tudo fique muito, muito vago, porque o trabalho do professor ele vai além do ministrar a aula, ele vai também, e parte do princípio de que o professor ele está constantemente lidando com conhecimento, e conhecimento científico, que depois é transposto para um conhecimento escolar. Então é necessário que o professor faça essa reflexão sobre o seu próprio trabalho, e não só a reflexão pela reflexão, mas a reflexão teórica, e é aí que surge o tema professor pesquisador. Esse tema ele está contextualizado no cotidiano escolar. A escola, ela hoje é um ambiente, como eu disse anteriormente, extremamente exaustivo para o docente. O docente ele precisa lidar com as suas atribuições, ele precisa lidar com atribuições familiares dos alunos, ele precisa lidar com seus próprios problemas, e nesse corre-corre, nesse dia a dia maluco, ele acaba deixando de lado essa reflexão científica, teórica do próprio trabalho. E é aí que surge o problema da nossa pesquisa. A gente se pergunta, estão os professores refletindo sobre a própria prática docente e produzindo conhecimento sobre a sua própria prática docente? Porque muitas vezes nós temos o conhecimento, sabemos o que nós fazemos dá certo, mas dá certo só para nós. Se nós conseguíssemos pesquisar e refletir sobre a nossa própria prática, nós estaríamos produzindo o que o pesquisador norte-americano chamado Lee Schumann chama, tem outros também, como o Tardif, o próprio Libânio, mas no caso específico do professor Lee Schumann, ele chama de conhecimento pedagógico do conteúdo. Esse conhecimento pedagógico do conteúdo é aquele conhecimento que o professor aplica em sala de aula, reflete, teoriza sobre esse conhecimento, passa para o papel, né, um artigo, uma monografia, enfim, um relato, alguma coisa, e dispõe aos seus pares para que eles possam tentar transpor didaticamente o conteúdo que foi aplicado em um determinado lugar em outro e verificar se vai dar certo. Nem sempre dá certo, porque as escolas elas são diferentes em tempos, em espaços, em lugares, em realidades, mas é uma possibilidade. Existem professores que fazem isso, mas a grande dimensão escolar, e isso foi possível de ser verificado, não só no próprio dia a dia docente, né, que a gente acaba frequentando, mas no estágio. Durante o estágio, naquelas observações que nós fazemos, a gente percebe que os professores estão correndo o tempo todo de um lado para o outro, mas não estão pensando sobre a sua própria prática de modo científico. Até nesse ponto eu coloco no artigo 2 páginas sobre a ciência, sobre o fazer científico qualitativo, sobre o fazer científico quantitativo, sobre algumas formas de pesquisa que poderiam ser aplicadas dentro da escola, mas é só para título de conhecimento geral ali naquele momento. O objetivo da pesquisa, né, nesse sentido todo já discorrido, é levantar um questionamento e suscitar uma inquietação no que se refere a esse fazer docente e a essa reflexão da própria prática docente e o despertar do professor para a sua capacidade de pesquisador, a sua importância como um pesquisador. Não é só na academia que se faz ciência. A ciência ela também é feita na escola básica, né, na educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Existe ali todo um contexto educativo acontecendo, que muitas vezes ele é levado para uma sala de mestrado, uma sala de doutorado, e é teorizado, mas a teoria ela acaba, às vezes, ficando um pouco distante, não menos importante, mas um pouco distante da realidade, porque o próprio professor está deixando de refletir a sua prática. Então, esse é um dos objetivos da pesquisa, que se justifica nesse sentido. O professor ele precisa pensar a sua própria prática docente. Pensando a sua própria prática docente, ele consegue organizar melhor os seus conteúdos
e atingir o objetivo, que é o processo de ensino e aprendizagem de forma concreta. Dentro do ensino de língua portuguesa, na área das letras, isso é ainda mais evidente, porque é uma das disciplinas que a gente tem dentro do currículo escolar com maior carga horária. É uma disciplina que é avaliada no Enem, é avaliada nos vestibulares, é avaliada em Prova Brasil, é avaliada nos diversos programas aí de medição da educação no nosso país, né? Então, a disciplina de língua portuguesa precisa que os professores consigam refletir a sua própria prática, pesquisando sobre a sua própria prática. É aí que a gente tem o termo professor pesquisador, é o professor que reflete a sua própria prática, que tenta teorizar essa sua própria prática. E para entender tudo isso, foi levantado dentro do artigo científico alguns autores, como o Tardif, o Libânio, o Lichuman, o Casarim, o Costa, e eles têm um pensamento um pouco similar no que tange a alguns problemas que existem para que o professor faça essa reflexão teórica dentro da sua própria prática. Por exemplo, a valorização docente. O professor, ele, por mais que tenha uma profissão que todo mundo acha que é muito bonita, e ela de fato ela ainda não é tão valorizada quanto deveria ser, sobretudo na educação básica. E quando nós falamos em valor, nós não falamos em valor financeiro apenas do seu salário. Nós falamos em valorizar o professor na quantidade de horas de atividade que esse professor tem para produzir um conteúdo de qualidade, na qualidade dos equipamentos que é disposto a esse professor dentro de sala de aula. É um sucateamento, né, como o pessoal gosta de falar, da prática docente. São pouquíssimas escolas, o meu município é um exemplo, que tem algum equipamento de qualidade. As nossas escolas aqui, elas têm o equipamento bastante precário, então a gente acaba esbarrando nesse problema. A própria reflexão, a ausência de reflexão causada por uma formação inicial, talvez não tão direcionada à reflexão, e uma formação continuada também não voltada para essa reflexão. Uma grande crítica que se encontra, por exemplo, dentro da formação continuada é a comercialização de cursos de especialização a rios, assim, que o pessoal faz 3 pós-graduações em 6 meses. Isso daí não é uma formação continuada eficaz. E o professor que entra numa dessa acaba não sendo instrumentalizado para pesquisar sua própria prática. Muitas vezes ele sai da faculdade sem saber fazer ciência. A gente enche o professor de normas, e ele acaba fazer ciência, que é o que de fato importaria dentro da profissão, ele acaba não sabendo fazer. Os problemas da própria docência, o adoecimento dos professores, o contexto social da escola, muitas vezes a escola e o alunado ali não permite que esse professor teorize a sua própria prática, também é uma questão. Para levantar todo esse questionamento dentro do trabalho, foi feita uma pesquisa de cunho qualitativo bibliográfico, né? Então eu fui atrás de livros, artigos, sobretudo artigos, para pesquisar sobre o professor pesquisador e tentar entender um pouco como que funciona esse processo. É um levantamento já antigo que eu tive, eu fiz uma pós-graduação na Uninter, e dentro dessa pós-graduação tinha uma disciplina que era o professor pesquisador em História e Geografia. E me chamou muito a atenção esses questionamentos todos sobre a necessidade do professor pesquisar. E, de fato, quando você para observar dentro das escolas e na literatura disponível, não há uma reflexão de fato teórica. Existe, mas não da quantidade que poderia acontecer. Uma escola aí, igual aqui no meu município, com 50 professores, não tem um grupo de estudos que faça a reflexão do que está acontecendo ali na escola, né? Então, é uma questão importante. A pesquisa ela atingiu e correspondeu aos objetivos que a gente propôs, porque foi possível entender o contexto do que é um professor pesquisador, da importância que é esse professor pesquisar a sua própria prática. Esse pesquisar a própria prática faz com que ele se eleve enquanto docente, faz com que ele tenha uma noção mais abrangente dos conteúdos, faz com que ele consiga
transpor esses conteúdos e divulgar esses conteúdos para outros professores de forma prática. Isso tem acontecido em alguns cursos de mestrado profissional. Os mestrados profissionais, eles têm buscado a formação do professor pesquisador, porque um tipo de pesquisa que ele é aplicado à prática, ele deve ser aplicado em sala, então é bastante interessante. Foi possível descobrir tudo isso através da pesquisa. E, como consideração final, eu acredito que há uma necessidade urgente de se, logo na formação inicial do professor, propor uma reflexão sobre o docente começar a fazer o seu trabalho de pesquisador. Muitas vezes o professor pesquisa para o seu artigo de apresentação de trabalho de conclusão de curso, pesquisa para os seus trabalhos da faculdade, depois que ele entra na escola, ele simplesmente para de pesquisar, ele para de fazer ciência, ele entra no bonde do trabalho e, dada todas as condições adversas, ele acaba não retornando à pesquisa. Porque existe não só a vontade do próprio docente, mas também a realidade social, educacional, política, econômica e aí por aí vai. Basicamente, professor, é esse o meu trabalho. Eu espero que o senhor tenha gostado. Gostei do seu embasamento teórico-científico, para começar. Muito bem embasado, percebi, assim, que você buscou muitas fontes, estudou e foi a fundo ao assunto. E realmente é uma das mazelas aí da docência, é o fato da mesmice, é o fato de a gente acabar entrando no piloto automático. Só quem já lecionou, quem trabalha com a docência em si, no campo de batalha da docência, que você já conhece, é capaz de entender isso que você está explanando. Né? A gente consegue entender com perfeição. Quais são os professores, autores, assim, que você mais se baseou para isso? Para essa pesquisa, eu me baseei, sobretudo, no Libânio, no José Carlos Libânio. Me baseei também no professor Lee Schumann. Esse professor é um pesquisador norte-americano, ele trabalha na Universidade de Chicago, e ele tem essa proposta do conhecimento pedagógico do conteúdo. Eu tive contato com esse conceito na minha primeira graduação em Geografia. Eu tive um projeto de iniciação científica, e lá nesse projeto eu pesquisei uma parte desse conceito. Era até um professor chamado Claudivan Lopes, lá da Universidade Estadual de Maringá, que propôs a pesquisa para mim. E também no professor Tardif, o Maurício Tardif, ele trabalha muito a questão da formação docente. Então foram esses três os principais autores que eu me baseei. Muito bem. E, assim, para definir com uma palavra, Caio, no seu dia a dia, no que essa pesquisa vai te ajudar, basicamente, assim, definindo com uma palavra, o que você diria? No seu dia a dia, na sua área de atuação especificamente. A qualidade, né? Qualidade da docência. A pesquisa ela me dá uma visão, né? De saber entendo. De saber aonde você deve melhorar, e em questão da qualidade de ensino, partindo de você como um dos polos principais, que a gente que está na ponta da lança, somos os que carregam a docência propriamente dita, né? Ok, isso. Caio, muito bom a tua apresentação, gostei mesmo. Devido a isso, pela sua desenvoltura, pelo desenvolvimento do trabalho como um todo, vou te atribuir nota máxima. Tá bom? Sua nota aí, nota máxima, tá? Eu gostei muito do seu trabalho. Toda aquela parte da tramitação de notas, tudo isso vai aparecer no seu AVA lá, tá? O teu trabalho teórico já foi embasado e teve as considerações dos professores coordenadores de área, enfim. Eu estou aqui avaliando a banca como um todo, mas já houveram avaliações, tá? Essas avaliações também estarão disponíveis. E, na sequência, vai aparecer a sua avaliação no seu AVA Univirtus lá. Ok? Beleza. Uma boa noite. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua apresentação aí, Caio. Obrigado, professor. Boa sorte, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.